Oi pessoal, eu sou a Mayara e o vídeo de hoje é mais um Back to the 80s. Eu separei 5 filmes de ficção científica lançados nos anos 80 pra indicar pra vocês, e antes de ir pra lista eu precisava esclarecer algumas coisas. Eu percebi que muitos filmes desse gênero, muito bons, foram lançados nessa época, então tem uma lista enorme de filmes desse gênero, então provavelmente um filme que talvez você goste não vai aparecer aqui, mas isso não quer dizer que ele não vai aparecer numa lista futura ou que eu não tenha assistido. Talvez eu tenha assistido e não gostado, pode ser uma opção. Então comentem aqui embaixo os filmes que você tem pra indicar, caso ele não estiver aqui na lista. Comentem sobre a lista também, se vocês gostarem dos filmes que eu indicar, se vocês quiserem ficarem curiosos para assistir, porque eu tenho certeza que todos os filmes dessa lista, se você escolher um pra assistir, você não vai se arrepender, porque eles são muito bons. Começando com o meu favorito do gênero lançado nessa época, que é o filme O Segredo do Abismo, que em inglês é The Abyss, e ele foi lançado em 1989 e é dirigido pelo James Cameron. Esse filme conta a história de um submarino que ele afunda num abismo no meio do mar, assim, e não se sabe o que aconteceu com a tripulação, e a equipe que tá lá, tava monitorando essa parte de cima do mar, elas ficam totalmente preocupadas, não sabem o que fazer, e entram em contato com uma outra equipe de cientistas que estavam fazendo exploração de petróleo ali perto, e eles também estão no submarino, e eles ficam encarregados dessa missão, de ir ver o que aconteceu, ver se tem sobreviventes e tudo mais. O que eles não esperavam é que eles vão se envolver com questão com militares e alienígenas. Esse filme é o meu favorito por uma coisa apenas. Ele me lembra muito Interestelar. Pra mim, ele é o Interestelar dos anos 80. Um filme se passa no espaço e o outro se passa no mar, mas eles têm muitas questões em comum, toda essa questão da humanidade, de que o mundo está acabando, não temos mais como fazer, e O Segredo do Abismo ainda tem a coisa dos alienígenas, e eu sou louca dos alienígenas. Eu sou tipo Mulder do Arquivo X, eu me identifico demais com ele, porque pode perguntar a qualquer pessoa que já conversou comigo, é impossível a gente nunca ter falado sobre alienígenas, porque eu enfio esse assunto em qualquer conversa, então não tinha como eu não gostar desse filme. E ele tem 3 horas, e tipo, ele é tão interessante, ele é tipo uma viagem, uma aventura muito boa, e é um suspense, e é tudo tão bom que você nem percebe o tempo passando quando você tá assistindo. Uma coisa que o James Cameron falou numa entrevista sobre esse filme, na época que ele foi lançado, é que ele acha que os filmes de ficção científica, eles não tentam prever o futuro, eles só colocam uma incógnita ali de e se isso acontecesse, o que eu faria? Será que eu agiria igual esses personagens estão agindo? E eu acho que é muito isso, que sempre você... filmes de ficção científica, livros, esse gênero em si, ele leva você a refletir muito sobre questões, será que isso seria certo? Questões de ética, por exemplo, tem outro filme que eu vou indicar que a gente vai falar mais sobre isso, mas ele sempre leva você a pensar se você faria aquilo, o que você faria se aqueles personagens agiram de uma maneira que você considera certa, errada, se foi bom pra humanidade. Então eu acho isso muito legal também nos filmes de ficção científica, e eu também concordo com o James Cameron, que não é uma questão de prever o futuro, é mais de explorar mesmo coisas que não aconteceram ainda, mas que não são totalmente impossíveis. Esse filme tem como ator principal o Ed Harris. Ele, se você assiste o Westworld, você sabe quem ele é. Ele faz o Homem de Preto na série, e ele tá maravilhoso no papel. Eu adoro esse ator, ele é muito bom, ele já era bom nessa época, hoje em dia ele é ainda melhor. A Mary Elizabeth, ela interpreta uma das cientistas que tem uma relação com o personagem do Ed Harris, e ela também tá muito boa no papel, é uma representação feminina muito legal que tem ali, que ela é muito importante pra história, e às vezes nos anos 80, que eu acho que às vezes eu sinto um pouco de falta disso. A maioria dos personagens principais são homens, inclusive todos dessa lista, os personagens principais são homens, infelizmente, né? Eu não coloquei aliens na lista porque, né, tem a maravilhosa da Sigourney Weaver naquele filme, mas é muito pouco filme que tem como personagem principal uma mulher. Então eu gosto quando pelo menos ela tá ali, ela não é a principal, mas ela é secundária e é importante pra história. Outra coisa que eu acho muito interessante desse filme é o que ele explora, porque ele explora as duas coisas que são mais desconhecidas pro ser humano até hoje, que é o mar e o espaço, e eu acho isso muito interessante. Então, se você for pra assistir um filme, começa com esse, gente, vocês não vão se arrepender, porque é muito interessante. O segundo filme da lista é o Blade Runner, do Ridley Scott, lançado em 1982.
Esse filme é o filme favorito da minha irmã e de muito mais gente também, mas eu assisti com ela recentemente, eu não tinha visto ainda, e aí eu tava montando a lista, eu falei, preciso ver Blade Runner, e aí ela falou, eu vejo com você porque ela gosta muito, e eu também gostei muito do filme, então ele entrou pra lista. Eu acho que esse filme, ele é uma obra de arte, porque apesar da história em si não ter me agradado tanto, não é que ele não me agradou, mas tipo, pra mim que já viu tanto filme que foi inclusive inspirado nele, que pegou referência, não é uma história nova, porque ele conta a história desse mundo que tá tudo caótico, deu tudo errado. Aí uma companhia de tecnologia criou esses replicantes, que são praticamente os robôs de Westworld. Eles são muito iguais a gente, eles são praticamente seres humanos mesmo, só que eles são robôs, né? Só que eles foram criados pra servir os seres humanos, né? De todas as formas possíveis. E alguns deles meio que se revoltam contra isso, e aí tem os Blade Runners, que são quem caçam eles. Eu não sei se tem mais, eu não entendi muito bem no filme, mas eu não acho que é só o personagem principal de Blade Runner. Tem mais Blade Runners por aí, eu acho. Eu não assisti o novo também, mas enfim. E aí ele caça esses, se eu não me engano, são 4 ou 5 replicantes que se revoltaram e eles estão procurando uma maneira apenas de sobreviver, e aí ele caça e vai matar eles. E eu acho que essa história não é uma história nova, se você for ver pra hoje em dia, mas ele é tão bom visualmente, ele tem uma fotografia muito bonita, eu acho que tudo se completa tão bem, o figurino faz a história, até mesmo a trilha sonora é tão boa, deixa toda a história mais complexa, sabe? Mesmo não sendo uma história que pra hoje em dia seja tudo isso. E o final desse filme pra mim foi o ponto-chave, porque se ele terminasse de qualquer outro jeito, eu acho que eu teria achado ok, não teria achado tão incrível assim, mas o final é tão maravilhoso e ele deixa assim, meu Deus do céu, como assim? Deixa aquela dúvida na sua cabeça que não tem como você não gostar, sabe? Depois do final você fica pensando sobre o filme, e eu adoro filmes que você termina e fica, meu Deus, o que aconteceu? Eu adoro finais em aberto quando são bem feitos. E tem o maravilhoso Harrison Ford como personagem principal, eu sou apaixonada por ele. Então, gente, esse filme, vocês têm que assistir esse filme se vocês nunca assistiram. Terceiro filme da lista é O Exterminador do Futuro, de 1984, também dirigido pelo James Cameron. Ele é um grande paradoxo, porque as coisas que acontecem não faz sentido nenhum, mas é muito bom. E eu não lembro, tipo assim, eu assisti esse filme quando eu era bem pequena, porque o meu pai tem DVD, e aí eu não lembrava de nada, e aí eu revi recentemente, eu adorei, eu coloquei ele na lista. Esse filme, ele é um grande paradoxo que faz você falar, meu Deus, coisas precisam ser explicadas. Eu não sei se são explicadas no segundo, eu não me lembro, mas depois que eu assisti eu comento também, talvez aqui com vocês, falando sobre o primeiro filme. Ele é um grande paradoxo porque ele vai contar a história desse futuro, não muito longe do momento em que o filme se passa, em que o mundo foi dominado pelas máquinas e os seres humanos têm que lutar pela sobrevivência mesmo, e eles lutam constantemente com essas máquinas. Aí um androide é enviado pra Terra pelas máquinas lá com a missão de matar a mãe do cara que no futuro, nesse futuro que tá tendo toda essa guerra, vai ser o líder da humanidade contra as máquinas. Parece que eu não sei se ele é o único líder, mas ele é um dos líderes. E junto desse androide vem uma pessoa humana que é mandada como representante da humanidade, assim, pra proteger essa mãe. Coisas acontecem muito loucas, e eu acho que esse é o mais divertido do filme, essa confusão toda que ele causa. Eu amo o ator desse filme que faz o Kyle, que é o homem que vai vir pra proteger essa mãe. Ele é maravilhoso, ele também tá no The Abyss, e ele faz papéis totalmente diferentes, e aí você vê como ele é bom. Eu odeio ele no The Abyss e adoro ele no Exterminador do Futuro. A Linda Hamilton também tá muito boa no papel, ela faz a Sarah Connor, né, que é a mãe. O quarto filme da lista, que na verdade são dois, é o De Volta pro Futuro 1 e 2. O 1 de 1985 e o 2 de 1989. O terceiro, ele não foi produzido nem lançado nos anos 80, então não tinha como eu colocar aqui na lista, mas ele também é muito bom, apesar dos dois primeiros serem sim os meus favoritos. Indicar os dois porque assim, o The Abyss é o meu filme favorito do gênero. Eu tenho aquela relação de nostalgia muito forte com De Volta pro Futuro, porque foi daquele tipo de filme que eu cresci assistindo. Ele é simplesmente maravilhoso. E eu acho que ele não é um filme que foca tão nas questões científicas de tudo. A única coisa que ele tem mais é o cientista lá, né, o Dr. Brown, e ele faz a máquina do tempo, e ele volta ao passado, tudo. Tem toda essa questão de vai dar tudo errado por causa dos pais deles e tudo mais. Eu já vou explicar melhor quando eu falar da sinopse do filme, caso você não conheça. Mas ele é um filme
filme muito mais sobre o amor, sabe? Mesmo que isso soe muito clichê, mas é isso, sabe? É um filme sobre todos esses personagens, a relação entre eles. Eles têm características muito marcantes que fazem com que eles sejam personagens que eu gosto muito até hoje, que eu tenho uma relação de muito carinho com eles. No primeiro filme, o Marty McFly, que é o personagem principal, ele volta pro passado numa máquina do tempo construída num DeLorean. Meu sonho de vida era ter um DeLorean, mas enfim, ela foi construída aí e acaba dando umas coisas meio erradas quando o Doc, que é o cientista, vai mostrar pra ele a máquina, e aí dá umas coisas erradas e ele pega a máquina do tempo e vai pro passado. Só que aí ele acaba conhecendo a mãe dele, antes dela mesmo saber que vai ser mãe dele. Ela tá adolescente e ela se apaixona por ele. E aí, como ela não se apaixona pelo pai dele, ele começa a desaparecer, porque se ela se apaixonar por ele e não pelo pai dele, ele nunca vai nascer. E aí a missão dele no filme todo é tentar fazer a mãe dele se apaixonar pelo pai. Então é um negócio muito louco, mas é muito legal. Toda essa questão do paradoxo, meu Deus, será que ele vai conseguir fazer com que a mãe dele se apaixone pelo pai dele? Isso é muito divertido. E esse filme tem duas das músicas que eu mais amo na minha vida. A primeira é Johnny B. Good e Power of Love, que também é uma música que eu adoro e toca nesse filme. No segundo filme, o Marty consegue resolver tudo isso, toda essa questão com os pais dele. Ele consegue voltar pro presente dele, né, no caso, né, que é pro futuro, mas é o presente dele. E aí ele tem que ir pro futuro, porque o Doc já tinha ido pro futuro, e aí ele descobre que os filhos do Marty com a namorada dele se meteram num monte de encrenca, e aí ele vai levar o Marty pra tentar resolver a situação. Os dois filmes são geniais, são incríveis e super indico pra vocês. Tem atores ótimos, como o Michael J. Fox, que faz o Marty, o Christopher Lloyd, que faz o Doc, e a Lea Thompson. Então tem atores muito bons nesse filme, não são só esses três que eu citei. O quinto e último filme da lista é o Videodrome, de 1983, dirigido por um dos meus diretores favoritos, que é o David Cronenberg. É um dos mais originais da lista. Ele é um filme que ele trata de um tema bem diferente e eu não quero falar muito da história porque é legal ir assistir sem saber muito do que ele se trata, mas ele vai tratar um pouco de como a TV ela pode mexer com a nossa percepção da realidade. Muitos dos filmes do Cronenberg são bem gore, assim, com umas coisas bem nojentas, uma violência assim grátis e sangue pra todo lado, e eu adoro isso. Ele faz aqueles bonecos estranhos, faz umas maquiagens muito loucas, e eu acho isso muito legal, por isso que eu gosto muito do diretor. Inclusive eu já indiquei um outro filme dele numa lista de filmes dos anos 80 aqui. Eu acho muito interessante essa questão que ele coloca da TV. Ele falou numa entrevista que não foi uma tentativa de criticar a TV. Eu interpreto bastante como uma crítica, e é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, sabe? Como a mídia, ela distorce as coisas, e uma pessoa que ela não tem muita instrução naquele assunto vê aquilo e fala, ah, é assim, então é assim. Ela não se questiona sobre aquilo, ela começa a ver o mundo daquela forma que foi mostrado pra ela. E eu acho isso muito legal, e por isso que eu gosto bastante desse filme. É mais um desses filmes de ficção científica que faz você refletir não sobre o futuro, mas sobre o presente que você tá vivendo e como a tecnologia tá te afetando, e eu acho isso muito foda. Bom, pessoal, foi isso. Se você gostou, por favor, não se esqueça de clicar em gostei, que me ajuda muito. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito e quer continuar acompanhando. Esses vídeos dos anos 80 demoram um pouquinho pra sair, porque dá um trabalhão, porque pra me montar a lista eu quero que sejam filmes realmente bons, então eu assisto, revejo vários filmes, faço anotações, muitas anotações. Me recomendem filmes dos anos 80 ou dê sugestões de outros tipos de listas que vocês querem. As minhas redes sociais sempre ficam aqui embaixo, meu e-mail pra contato, caso você esteja interessado em alguma parceria, estou aceitando, né? Não esqueça de assistir os dois últimos vídeos que saíram, sempre ficam aqui do lado. E até mais!